Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast como ser um expert em DTM. Então nós vamos trabalhar com uma metodologia totalmente desenvolvida por mim, de uma forma bem objetiva, direto ao ponto, baseado nas evidências científicas atuais e vamos descobrir como identificar a causa da disfunção na primeira consulta. Aqui é Lucas Carvalho e vamos iniciar mais um episódio de hoje falando um pouco dos subtipos das disfunções temporomandibulares. Existem 12 subtipos de DTM. Então, em 1992, na verdade, foi feito um critério de diagnóstico para pesquisa em disfunção temporomandibular. Então, você fazia a avaliação clínica e publicava as pesquisas por meio de um questionário que se chamava RDC-TMD. Então, foi, na verdade, uma unificação de um trabalho para você começar a diagnosticar a DTM e fazer as pesquisas na área de DTM. Em 2014, esse questionário ele foi atualizado. E nessa atualização, nós temos atualmente 12 subtipos de DTM. Então, nós temos as desordens musculares, que na verdade, antigamente a gente chamava de DTMs musculares, né? E na verdade agora são desordens dolorosas, desordens da dor. Alguns profissionais acabam falando desordens musculares ou DTMs musculares, mas na classificação são duas linhas. Uma são as desordens dolorosas e na outra as desordens articulares. O que seriam isso? Essas desordens dolorosas nós temos 6 subtipos e nas desordens articulares 6 subtipos. Eu vou começar falando para vocês das desordens dolorosas, ou seja, das desordens da dor. E a gente sabe que o primeiro subtipo das desordens dolorosas, eu vou mostrar aqui para vocês que facilita um pouquinho o entendimento, a gente vai interagindo melhor. Então nós temos aqui as mialgias, tá? O que seriam as mialgias? Então, dentro do primeiro subtipo lá das desordens dolorosas, nós temos as mialgias. Deixa eu só colocar aqui em cima, só para vocês conseguirem entender que nós estamos falando das desordens dolorosas ou desordens da dor. Ou da dor. Tá legal? Então, desordens da dor ou desordens dolorosas. Tá legal? Então, não vamos falar das desordens articulares, e sim das desordens dolorosas. E nós temos aqui a mialgia. A mialgia, nós temos 3 tipos de mialgia. O que é a mialgia? A mialgia é uma dor no músculo. É uma dor muscular. Na região onde? Na região das estruturas associadas à articulação temporomandibular. Lembrem lá da definição de DTM, que é um conjunto de alterações nas estruturas musculares que são relacionadas à ATM, estruturas ligamentares, neurológicas, e quando você tem alterações nessas estruturas, você tem característica de dor, sons articulares, limitação ou irregularidades nos movimentos mandibulares. Lembre dessa definição de DTM? Então, o que seria essa mialgia? Seria uma dor na região do músculo, na região de masseter e temporal. Por que masseter e temporal? Que está nesse padrão de diagnóstico e pesquisa, nesse questionário que é unificado no mundo inteiro. Então, toda pesquisa que é publicada no mundo, eles utilizam como parâmetro esse questionário, que atualmente se chama DCTMD. Ele foi atualizado em 2014. Antes se chamava RDC-TMD, que é aquele questionário lá atrás que eu comentei com vocês, que ele foi publicado em 1992. Então esse DCTMD, que é o questionário mais atualizado para você diagnosticar de forma clínica a disfunção temporomandibular e planejar o tratamento, propor para o paciente o controle da DTM, nós temos 12 subtipos de DTM. Então nós estamos falando então das desordens da dor ou desordens dolorosas. E a mialgia, ela tem 3 tipos de mialgia. Você tem a mialgia local, você tem um outro tipo de mialgia que se chama dor miofacial, que é uma dor muscular, dor miofacial espalhada. E o outro tipo de mialgia é a dor miofacial novamente, só que com dor referida. Com dor referida.
Então esses aqui são os 3 primeiros subtipos das desordens dolorosas. A mialgia local, como que a gente identifica a mialgia local? Então vamos lá, o paciente chegou para você com uma queixa de dor bilateral na região parotídea massetérica. E você vai fazer a palpação baseada em todo esse critério e tudo que eu vou passar para vocês futuramente nesse projeto de pesquisa. Com essa metodologia você já vai ter um questionário já pronto para você seguir esse padrão para poder diagnosticar e tratar a DTM, certo? E descobrir a causa da DTM na primeira consulta, que esse que é o ponto-chave de todo esse nosso trabalho. Qual a vantagem de você descobrir a causa da disfunção na primeira consulta? Que você ganha o paciente ali. E quando você ganha o paciente na primeira consulta, você consegue ter a confiança dele e, ao mesmo tempo, você identificando a causa, você vai conseguir remover aquela causa e vai conseguir dar qualidade de vida ao paciente, para ele ficar sem dor ou com diminuição dos sons articulares ou zumbido, dependendo da queixa do paciente. Tá legal? Então vamos lá. O que seria então essa mialgia local? É uma dor muscular na região de masseter ou temporal, tá? Por que eu falei da queixa do paciente? O paciente chegou com uma queixa de dor na região parotídea massetérica bilateral. E você, com essa avaliação clínica, com esse questionário padronizado, você vai fazer uma palpação. Essa palpação é padronizada. Normalmente a palpação é 1 quilo em cada ponto do músculo. Então, por exemplo, no masseter são 9 pontos que você vai fazendo a palpação. No temporal, mesma coisa, são 9 pontos que você vai fazendo a palpação. E nesses pontos do masseter, do temporal, no caso o paciente chegou com queixa na região parotídea massetérica. Então, durante essa palpação, durante essa avaliação clínica, você detectou que ele tem uma dor na região do masseter, e essa dor que ele teve na região do masseter durante o exame clínico de palpação é a dor da queixa do paciente. Quando você tem essa dor da queixa do paciente, a gente fala em dor familiar. Então o paciente tem uma dor familiar, que ela é uma dor que foi reproduzida no exame clínico. Então, durante o movimento de palpação na região do masseter, você conseguiu reproduzir a dor que era a dor da queixa dele, que era a dor naquela região parotídea massetérica. O paciente não chega falando pra gente que ele tem uma dor na região parotídea massetérica, mas ele fala pra gente: doutor, eu tenho uma dor nessa região aqui, ó, perto do ouvido, que vai descendo. Então, no questionário de avaliação clínica, a gente relata lá, dor na região parotídea massetérica, porque a gente não sabe a região que está doendo, se é na TM, ou se é na região de masseter realmente, ou se é outra estrutura da face, tá? Então, durante essa palpação, o paciente relatou dor nessa região, e essa dor é a dor da queixa, ele teve uma dor familiar na região do masseter. Aí você pergunta a ele: essa dor que você está sentindo agora, ela fica somente embaixo do meu dedo ou ela espalha? Não, doutor, essa dor fica bem embaixo do seu dedo, é uma dor pontual, uma dor local. Então, essa dor local é uma que a gente chama de mialgia local. Então, a mialgia local nada mais é do que uma reprodução, ou seja, você tem a dor familiar, que é a dor da queixa do paciente, que você reproduziu durante a avaliação clínica, durante a palpação. Agora, se o paciente não tiver essa dor na palpação, mas durante a avaliação clínica dos movimentos mandibulares de abertura e fechamento de boca, ele relata que tem dor nessa região do masseter, que é a dor da queixa dele, e essa dor, você pergunta a ele: mas essa dor que você está tendo? Então você pede o paciente lá, ele vai abrir e fechar a boca 3 vezes. Então ele abriu, fechou, doutor, nesse movimento que eu estou abrindo e fechando, eu estou com uma dor aqui. Aí você toca nele e pergunta a ele: essa dor que você está aqui, ela fica exatamente onde está meu dedo? É uma dor pontual? É uma dor localizada? Não, doutor, só fica aí, ela não vai para lugar nenhum não. Ela não espalha, não vai para nenhum outro lugar, ela fica somente onde o senhor está encostando o dedo mesmo. Então essa é a mialgia local. Então qual que é a definição da mialgia local? É uma dor na região de masseter ou temporal, e essa dor, ela tem que ser a dor da queixa do paciente, ou seja, que é o que a gente chama de dor familiar, que é uma dor que você consegue reproduzir durante a palpação ou durante o exame funcional de abertura e fechamento de boca. E é uma dor pontual, uma dor localizada, ela não espalha, tá legal? Então essa é a mialgia local. Agora, a dor miofascial por espalhamento,
que é uma dor miofacial espalhada. Eu botei aqui dor miofacial espalhada para facilitar para vocês, e porque não cabia aqui, mas na verdade o nome é dor miofacial com espalhamento. Então você tem uma dor que espalha, é uma dor espalhada para outras regiões. Então com espalhamento, tá? É uma dor miofacial, que é o segundo subtipo das desordens dolorosas. Como que seria essa dor miofacial com espalhamento? Que é essa dor miofacial que não é mais localizada, ela é espalhada. O próprio nome já diz. Você fez uma avaliação clínica no paciente e nesse mesmo paciente que está com essa dor na região parotídea massetérica bilateral, e durante a palpação você conseguiu reproduzir a dor da queixa dele, ou seja, a dor familiar dele, e essa dor ela não está mais pontual, ela está espalhada, então você fala que o paciente tem uma dor miofacial com espalhamento. Tá legal? Então é o segundo subtipo das desordens dolorosas. E esse terceiro subtipo, que é a dor miofacial com dor referida, é quando você palpa o paciente e você, vamos imaginar lá, esse mesmo paciente, eu fiz a palpação e ele falou, doutor, eu tô com uma dor aqui no olho. A dor está irradiando, subindo pelo nariz e indo para o olho. Não, doutor, a dor está indo aqui para trás do pescoço. Ou, doutor, a dor está indo para o dente. Que dor é essa? É uma dor que está referindo para uma outra região anatômica, tá? Sendo que essa dor tem que ser a dor familiar do paciente, ou seja, a dor da queixa do paciente, para você fechar o diagnóstico de dor miofacial com dor referida, tá? Então isso é importante identificar. Ah, e se essa dor é uma dor diferente? Porque às vezes o paciente, você está palpando o paciente, fala, doutor, está doendo, a dor está irradiando para a cabeça. Mas não é uma dor diferente, é uma dor que eu nunca tinha sentido. Então você não fecha o diagnóstico para dor miofacial com dor referida. Mas você anota no prontuário e investiga essa dor. Tá? A gente não está falando de tratamento, hoje a gente está falando mais da classificação, do diagnóstico e da classificação dos subtipos. Depois a gente entra na parte de tratamento mostrando para vocês como controlar essas desordens dolorosas. Mas hoje o intuito é vocês entenderem que existem 12 subtipos de DTM. E agora nós estamos começando a falar desses primeiros 6 subtipos, que são as desordens dolorosas. Então, nesse terceiro subtipo, você fez uma avaliação, voltando lá para a nossa avaliação daquele paciente que está com aquela dor bilateral na região parotídea massetérica. E você palpou o paciente. E o paciente falou para você que essa dor da palpação, ela está indo para a cabeça, mas é uma dor da queixa dele? Não, doutor, é a dor da minha queixa. Aí você pode fechar o diagnóstico como dor miofacial com dor referida. É muito comum, pessoal, em alguns locais de região de masseter, região de temporal, você fazer palpação e o paciente ter uma dor de origem uma dor dentária, uma dor odontogênica. A causa primária da dor é uma dor pontual no músculo e essa dor está referindo para o dente do paciente. É muito comum, às vezes, o paciente fazer tratamento de canal, fazer a extração e a dor não desaparecer. Na hora que você vai investigar a fundo, o paciente tem uma dor muscular. Tá? É que, às vezes, ele tem uma sensibilização central já de tanto impulso nervoso que chegou no cérebro, o cérebro ficou sensibilizado e você começa a remover algumas causas, até na parte muscular mesmo, e você não consegue resolver essa queixa da dor do paciente. Então, voltando lá, nós entendemos que dentro dos subtipos de DTM, você tem as desordens dolorosas ou desordens da dor, e nós temos as desordens articulares. Hoje nós estamos falando das desordens dolorosas. Essas desordens dolorosas, faltou um S aqui, nós temos 6 subtipos. Tá? Então aqui nós mostramos os primeiros 3 subtipos, que eu falei com vocês que são 3 tipos de mialgia. E esses 3 tipos de mialgia, eles subdividem em mialgia local, que é o primeiro subtipo de DTM. Essa mialgia local é uma dor pontual, localizada, em que na palpação ou na abertura e fechamento de boca, a dor da queixa do paciente é reproduzida, e essa região de masseter, e sendo na região de masseter e temporal. Então você tem uma mialgia local. Quando você tem uma dor miofacial por espalhamento, que é aquela dor miofacial espalhada, quando você, ou na palpação, ou na abertura e fechamento de boca, você tem uma reprodução da dor da queixa do paciente na região de masseter e temporal. E a dor miofacial com dor referida é uma dor que espalha para uma outra região anatômica. Então a dor espalhada, ela está naquela região anatômica palpada.
ou na abertura e fechamento, ele mostrou que ele tem uma dor naquela região e você conseguiu localizar que a dor está naquela região mesmo do masseter, espalha para o masseter, mas não sai dele. Agora, quando essa dor espalha e sai do masseter e vai para a cabeça, vai para a asa do nariz, que é muito comum, ou para o dente, ela refere numa outra região anatômica. Aí você tem uma dor miofascial com dor referida. Então esses são os 3 primeiros subtipos das desordens dolorosas. E agora, pessoal, nós vamos falar do 4º subtipo, que são as artralgias, tá? Então as artralgias, eu vou colocar aqui, ó. Ela, na verdade, ela entra... Então temos aqui as artralgias. Então a artralgia, ela entra como artralgia direita, é um subtipo, e artralgia esquerda. Então na classificação você tem artralgia direita e artralgia esquerda. O que seria a artralgia? A artralgia, antes, ela entrava na classificação como uma DTM muscular, como uma DTM articular, desculpa. Então a artralgia era considerada uma DTM articular. Agora ela entra nas desordens dolorosas ou nas desordens da dor. Por quê? É uma dor na região articular. Essa região, a dor sendo na região articular, não quer dizer que seja uma DTM articular. Pode ser uma dor muscular, uma dor ligamentar, uma dor capsular na região da cápsula da TM, entre outras, tá? Então, a artralgia, o que seria? Ou na região direita ou na região esquerda? Seria uma dor que o paciente relata, doutor, eu tenho uma dor perto da região do ouvido. E aí você toca, é aqui que você tem a dor? É aqui que eu tenho a dor. Aí durante a avaliação clínica, qual que seria essa avaliação clínica do paciente? A primeira avaliação da ATM é assim, você toca, pede o paciente para abrir um pouquinho a boca, ó, abrem vocês aí para vocês entenderem, abre um pouquinho e fecha. Na hora que o paciente abre e fecha, você vai identificar que essa região aqui, ó, movimentou. Essa região que movimentou, vocês vão observar que quando o paciente abre a boca, vai dar uma cavidade aqui. Essa cavidade é quando a cabeça da mandíbula sai de dentro da fossa mandibular. Quando ela volta, a cabeça da mandíbula está em repouso dentro da fossa mandibular. Então essa região aqui, que tem uma consistência dura, é o polo lateral da cabeça da mandíbula, ou o polo lateral do côndilo, tá? Então você pede o paciente para abrir e fechar a boca para você conseguir identificar esse polo lateral. E a palpação desse polo lateral é uma palpação dosada com meio quilo. Então você faz a calibração no algômetro digital ou numa balança de peso, dessas que pesam ouro, por exemplo, essas pequenininhas, e você calibra o teu dedo com meio quilo. E você vai palpar nesse ponto da ATM para identificar se você consegue reproduzir a dor da queixa dele. Aí você vai palpar uma ATM e depois a outra. E perguntar ao paciente, dói sim ou não? Se ele sentir dor, você pergunta se essa dor é a dor da queixa dele, que é a dor familiar. Então, se ele tem uma dor familiar, ou seja, se durante esse exame aqui você conseguir reproduzir a dor da queixa dele, você fala que o paciente tem uma artralgia naquela ATM. O outro exame da ATM, além de avaliar o polo lateral, é ao redor da ATM. Como que você avalia isso? Mesma coisa, você sente o polo lateral, pede o paciente para abrir um pouquinho a boca e trazer a boca para frente, ou seja, fazer um movimento de protrusão. Então ele vai abrir um pouquinho a boca e vai fazer protrusiva. Você vai observar aquela cavidade aqui. Então a cabeça da mandíbula saiu da fossa mandibular, veio para a região anterior e você consegue palpar ao redor da ATM, fazendo esse movimento ó, em forma de C, com uma palpação calibrada com 1 quilo. Isso nas duas ATMs, uma de cada vez. Se esse movimento de palpação, quando ele faz a protrusão, abriu um pouquinho a boca, arrançou a mandíbula e você faz essa palpação de 1 quilo ao redor da ATM e você consegue reproduzir a dor da queixa dele, ou seja, ele tem uma dor familiar nessa região, você fala que ele tem uma artralgia, que é uma dor articular, tá? Então, algia é dor e artra que é articulação. Então, ele tem uma dor na articulação, ou na articulação direita ou na articulação esquerda, tá? Então, esse é o critério para você fechar o diagnóstico de artralgia. Porém, o paciente pode não ter dor durante essa palpação,
Mas quando você faz os movimentos de abertura e fechamento de boca, o paciente relata dor nessa região. Doutor, assim o senhor apertando não dói, mas se eu abrir e fechar a boca, dói. Aí você confirma, é aqui que dói? É aqui mesmo, doutor, é aquela dor que eu te falei, a dor que me trouxe aqui no consultório, ou seja, a dor da queixa dele, a dor familiar. Então ele tem uma dor familiar durante a abertura e fechamento de boca na ATM. Então isso é considerado uma artralgia, tá? Então pode ser uma dor durante a palpação ou durante os movimentos mandibulares. Então isso é considerado artralgia, ou artralgia direita ou artralgia esquerda. Aí você me pergunta, o mesmo paciente pode ter uma mialgia local, pode ter uma dor miofascial por espalhamento, ele pode ter uma dor miofascial com dor referida, ele pode ter uma artralgia, ele pode ter esses 4 subtipos? Pode. O mesmo paciente ele pode ter vários subtipos, que às vezes um ponto do músculo a mialgia local, no outro a dor miofascial com espalhamento, na outra você pode ter uma dor miofascial com dor referida e além disso você pode ter uma artralgia. Desde que seja a dor que você reproduziu, mas a dor da queixa dele. Você tem que reproduzir a dor da queixa dele, que é a dor familiar. Tá legal? Agora o último subtipo das desordens dolorosas são as cefaleias. Então você tem as cefaleias, que é a dor de cabeça. Cefaleia agora não tem mais acento, né? Então a cefaleia atribuída a DTM. Então você tem a cefaleia atribuída a DTM. Essa cefaleia atribuída a DTM, vocês lembram lá da aula de cefaleia? Quando a gente falou, dividiu as cefaleias em primárias e secundárias. As primárias, quais são as primárias mais comuns? Você tem a migrânia, você tem a cefaleia tipo tensional. O que é a cefaleia primária? A cefaleia primária é quando essa cefaleia é a causa principal da dor do paciente. Então, por exemplo, a migrânia, que é a enxaqueca, ou cefaleia tensional, são tipos de cefaleias primárias. Elas são as causas principais da queixa do paciente, da dor do paciente. E quando você tem uma cefaleia secundária? Quando você tem uma dor de cabeça que é atribuída a, por exemplo, a imunossupressão de drogas, ou a supressão de drogas, ou pacientes imunodeprimidos, então você tem uma cefaleia nesse paciente. Ou você tem uma abstinência de álcool, o paciente tem cefaleia. Então, a cefaleia é atribuída a alguma coisa. Então, essa alguma coisa é o que está desenvolvendo a cefaleia. Então, por exemplo, se você tem uma cefaleia atribuída a DTM, quer dizer que a DTM é a causa primária da dor e essa dor de cabeça é uma dor de cabeça secundária à DTM dele. Se você controlar essa DTM, essa dor de cabeça vai desaparecer. Então, quando você tem essa cefaleia atribuída a DTM, você tem uma cefaleia secundária. E a gente sabe que você pode ter uma cefaleia atribuída a DTM e pode ter outras cefaleias no paciente também, porque essas comorbidades são muito comuns, principalmente pacientes que têm dor crônica. É muito comum você ter, por exemplo, migrânia e TDTM, ter uma cefaleia tipo tensional e TDTM, ter uma cefaleia trigêmino autonômica e TDTM, então é muito comum. E a gente lembrou lá atrás que quando você tem duas doenças atuando no indivíduo ao mesmo tempo, você tem o limiar de dor desse paciente muito baixo. Então o paciente tem uma resposta à dor a qualquer estímulo. Então quando você consegue controlar uma das duas comorbidades, esse limiar de dor do paciente sobe e o paciente fica, é como se ele tivesse mais resistente à dor. Então o paciente que tem um limiar de dor mais alto, ele é mais resistente à dor. E o paciente que tem o limiar de dor mais baixo, ele é menos resistente à dor. Ele tem o sistema nervoso central dele mais sensibilizado pela dor. E quando você tem essas duas doenças atuando ao mesmo tempo, ou seja, uma migrânia, ou seja, uma cefaleia tipo tensional, ou uma trigêmino autonômica junto com uma cefaleia atribuída a DTM, ou seja, a causa primária do problema é a DTM, e você consegue controlar a DTM, esse paciente começa a aumentar o limiar de dor dele e ele começa a ter menos dor, ou seja, ele começa a ser mais resistente à dor. É o que eu já falei com vocês em outros momentos. Se você controla a DTM dele, pode ser que essas crises de cefaleias primárias, por exemplo, elas comecem a ficar mais espaçadas. É o que a gente entende e vê na prática. E existem vários artigos já publicados, né, sobre esses temas. Então vamos lá, vamos entender o que é a definição da cefaleia atribuída a DTM. O que seria essa cefaleia atribuída a DTM? Você tem uma dor de cabeça na região de
têmporas, ou seja, você tem uma dor de cabeça, o paciente relata, a queixa dele é uma dor de cabeça. Doutor, tem uma dor de cabeça. Ou às vezes ele reclama que é unilateral ou bilateral. Doutor, tem uma dor de cabeça. E você vai avaliar essa dor de cabeça do paciente. E começa a fazer a palpação nos 9 pontos do temporal direito e os 9 pontos do temporal esquerdo. Tanto o temporal anterior, o médio e o posterior. E durante essa avaliação, você observou que o paciente tem dor em 1, 2 ou 3 desses pontos, tá? Então, você palpou o temporal e ele falou, doutor, esse local que o senhor está palpando é exatamente o local que eu tenho dor de cabeça. Então, quando eu tenho dor de cabeça, é uma dor muito parecida com essa. Quando ele fala isso, quer dizer que durante a palpação você está conseguindo reproduzir essa dor de cabeça dele, essa cefaleia dele. Então, você fala que esse paciente tem uma cefaleia familiar. O que seria cefaleia familiar? É uma dor de cabeça que ela é reproduzida durante a palpação, durante o exame clínico da região do temporal. Então, essa cefaleia familiar, você começa a pensar em uma cefaleia atribuída a DTM. E você continua a avaliação. E do outro lado, a mesma coisa, ele tem dor na região temporal e você conseguiu reproduzir a dor de cabeça dele. Então, esse paciente, ele já começa a fechar o diagnóstico para uma cefaleia atribuída a DTM. E você continua a avaliação. E durante o movimento de abertura e fechamento de boca, a mesma coisa. Ele relata que dói a cabeça dele quando abre e fecha a boca. Doutor, quando eu estou abrindo e fechando a dor de cabeça, eu estou tendo dor de cabeça. Aí você encosta o dedo, é aqui que está doendo a cabeça? É aqui mesmo, ou seja, na região de temporal. Então, esses critérios, você fechando esses pontos, ou seja, o paciente tem dor na região de temporal. E essa dor na região de temporal é uma dor familiar, ou seja, é uma dor familiar que é a dor de cabeça dele. Então, você consegue reproduzir, ou na palpação, ou nos movimentos mandibulares, a dor de cabeça que ele relatou na consulta inicial, ou seja, naquele momento inicial. Então, o que trouxe o paciente ao teu consultório foi a dor de cabeça. E essa dor de cabeça, se você conseguiu reproduzi-la durante a palpação ou durante os movimentos mandibulares, quer dizer que o paciente, que essa dor de cabeça é uma dor de cabeça secundária, ou seja, é uma cefaleia secundária, que ela está atribuída a alguma coisa. Ela está atribuída a quê? Está atribuída a DTM. Então, pessoal, com isso, vocês conseguiram entender um pouquinho, lógico que é muito conteúdo, né, para uma curta aula, mas a gente consegue pelo menos ter uma noção que dentro das desordens dolorosas, são um dos subtipos de DTM, então você tem 2 classificações de subtipos de DTM, as desordens dolorosas, que são 6, e as desordens articulares, que a gente vai falar no momento posterior. E essas desordens dolorosas, ou desordens da dor, você tem os 6 subtipos de DTM. E esses 6 subtipos de DTM, vamos fazer uma revisão agora. Você tem 3 tipos de mialgia. E essa mialgia, ela é local, quando ela é localizada, ou seja, você tem uma dor familiar, que é a dor da queixa do paciente, reproduzida na palpação ou nos movimentos mandibulares. E é uma dor pontual na região de masseter ou temporal. Você tem a dor miofacial, com espalhamento, que é uma dor na região de masseter e temporal, que é a dor da queixa do paciente, é uma dor familiar, que você consegue reproduzi-la ou na palpação ou nos movimentos mandibulares, e essa dor espalha para a mesma região anatômica palpada. Então, ou seja, se o paciente tem uma queixa de masseter ou temporal, e você avaliou o masseter ou o temporal, e ele tem uma dor, e aquela dor ela espalha para aquela mesma região do temporal, para aquela mesma região do masseter, quer dizer, ou a mesma região do temporal, e não vai para outra região anatômica, fica naquela região anatômica palpada, você fala que o paciente tem uma dor miofacial com espalhamento, que é uma dor miofacial espalhada, que essa dor é aquela dor que você palpa o paciente e a dor não fica somente embaixo do seu dedo, ela espalha. Doutor, a dor está espalhando. Então essa é dor miofacial por espalhamento. A dor miofacial com dor referida é uma dor familiar, ou seja, a dor que você reproduz durante a avaliação, sendo a dor da queixa do paciente, e essa dor localizada na região de masseter ou temporal, tá? E essa dor refere para uma outra região anatômica. Então, você palpou o masseter, a dor foi para o temporal, é uma dor referida, tá? Então, você está palpando aqui, ele está indo para o temporal, ou está palpando no temporal e vai para o masseter.
ou está palpando no temporal e vai para a região de cervical. Então isso é uma dor miofacial com dor referida, ela refere para uma outra região anatômica. E tem que ser uma dor familiar, que é a dor da queixa do paciente, durante a palpação e durante os movimentos mandibulares. E quando você tem uma artralgia, direita ou esquerda, quando você faz aquela palpação que eu mostrei para vocês, ao redor do polo lateral, ao redor da ATM, e essa dor é a dor da queixa do paciente, e é uma dor bem pontual na ATM, você fala que o paciente tem uma artralgia, ou direita ou esquerda. E a cefaleia? É uma dor de cabeça na região de temporal, ou unilateral, ou bilateral, e essa dor você consegue reproduzir como sendo uma dor da queixa dele, ou seja, essa que a gente chama de dor familiar. Então ele tem uma dor familiar na região de temporal, uni ou bilateral, que está atribuída a quê? A DTM. Por que ela está atribuída a DTM? Porque ele tem uma dor no músculo, que é um músculo que está ligado a todo o funcionamento da articulação temporomandibular, que é o temporal. E essa dor do temporal é a dor da queixa dele. E essa dor da queixa dele, ela foi reproduzida ou na palpação ou nos movimentos mandibulares. Isso a gente chama de cefaleia atribuída a DTM. Então, esse revisional aqui agora, a gente falou um pouquinho dos 6 subtipos de DTM. Para que é importante isso? Você tem que ter um bom diagnóstico para poder traçar um planejamento de tratamento. E para você ter um bom diagnóstico, você vai começar a entender como realmente identificar a causa da disfunção na primeira consulta. Então é bater e valer. Você fez uma avaliação clínica bem feita na primeira consulta, você vai conseguir identificar de onde está vindo esse problema do paciente. Se é uma desordem da dor, ou seja, se ela está localizada no temporal, no masseter ou na própria ATM, e se o paciente tem alguma coisa que tá fazendo com que inicie esse problema, ou que está precipitando esse problema também. Então a gente vai começar a identificar essas possíveis causas e localizações das DTMs, para poder traçar um planejamento de tratamento. Isso vai agregar o quê? Vai agregar o nosso dia a dia, vai agregar todo o nosso planejamento dentro da disfunção temporomandibular. Então hoje eu tinha para passar isso para vocês, para solidificar, sedimentar melhor a parte de diagnóstico, para vocês entenderem que existem esses 12 subtipos de DTM e que nós temos esses 6 principais subtipos que são as desordens dolorosas. Depois nós vamos falar dos outros 6 principais das desordens articulares. E aí nós fechamos os 12 subtipos de DTM. Tá bom, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez, foi um grande prazer e tenha uma semana de paz aí para todos. Um grande abraço.